Ok, boa noite. Então, iniciamos a gravação. Estão vendo os slides? Sim, professor. Ok, então vamos lá. Então, nós vamos para a terceira unidade de análise instrumental. Lembrem-se que na primeira unidade a gente viu espectrometria de absorção molecular no VVIS. Aí nós tínhamos lá o espectro fotômetro de absorção, com as moléculas, tinha a lei de Beer, e através desse instrumento, da lei de Beer, nós tínhamos lá, na lei de Beer, tínhamos a transmitância e absorvância. Nós conseguimos desenvolver um método analítico usando a radiação eletromagnética como uma grandeza física. Na unidade 2, nós trabalhamos com absorção, usando a lei de Beer, só que para átomos. E trabalhamos com emissão atômica também, de átomos. Mostramos o ICP, tem um plasma que excitava os átomos emitiam radiação eletromagnética e quanto maior a concentração da solução, maior a quantidade a intensidade da radiação eletromagnética emitida. E na absorção atômica, valia a lei de Beer, transmitância e absorvância. Então, esses métodos que nós estudamos, na unidade 1 e 2, são todos métodos espectroanalíticos. Por quê? Porque se baseia na radiação eletromagnética, o espectro eletromagnético. E nós estudamos ali a região do VIS. Tem outras regiões, como o raio-x, tem a difração de raio-x, que já tem outro objetivo. Tem a fluorescência de raio-x. Tem o infravermelho, que tem métodos importantes também, infravermelho próximo. Então, é muito vasto. Os métodos espectroanalíticos nós estudamos esses três, porque a ideia nossa é dar um panorama dos métodos analíticos, entender os princípios que regem os métodos da análise instrumental. Qual é a grande diferença da análise instrumental para a análise qualitativa e quantitativa clássica? A análise qualitativa e quantitativa clássica usa-se as reações químicas, os equilíbrios de ácido-base, neutralização, óxido-redução, convexação, precipitação. Aqui nós usamos a interação da matéria, do analito, molécula ou átomo, com alguma grandeza física. Nesse caso, agora na unidade 3, nós vamos estudar os métodos cromatográficos de separação. Esses métodos cromatográficos de separação, como o próprio nome diz, eles não são usados para detectar um analito, eles são usados para separar os analitos. Então, ele é um método de separação, ele não é um método de quantificação. Mas à medida que nós acoplamos a esses métodos cromatográficos de separação, aí sim há a detecção e você tem um método analítico bastante completo, que envolve separação e detecção. E o segundo tema são os métodos eletroanalíticos. Então, os métodos eletroanalíticos vão usar grandezas como corrente, condutividade, resistência. Então, veja que nós estamos falando mais de espectro eletromagnético, não estamos mais falando de lei de Beer, não estamos falando mais de absorção, de emissão. Isso tudo fez parte dos métodos espectroanalíticos que nós estudamos na unidade 1 e 2. Então, veja aí os métodos espectroanalíticos. Você tinha a fonte de radiação, você tinha um monocromador para separar o comprimento de onda, você tem aí a cubeta, o detector e o dispositivo de saída. Esse método eletroquímico que nós vamos estudar, nós vamos medir, por exemplo, aqui, como a gente vai estudar potenciometria, nós vamos estudar o pH-metro, que é a medida de um potencial elétrico em função do analito, que para nós agora vai ser o próton H+, que é a medida do pH. Então, o princípio físico é diferente. O primeiro é um método que se baseia na radiação eletromagnética e a interação com a matéria, que pode ser absorção e emissão. E o segundo é um sistema elétrico, não envolve radiação. Esses métodos espectroanalíticos são muito amplos. Nós temos aí métodos interfaciais, métodos não interfaciais. Esses métodos interfaciais são métodos
que nós vamos estudar aqui, que não tem corrente, por exemplo, aqui a potenciometria, essa determinação de pH por método potenciométrico, é um método que não envolve corrente. Nós veremos que é uma interface, né, que existe entre a solução e a solução interna de um eletrodo indicador. E tem os métodos não interfaciais, que envolve, por exemplo, aqui, corrente, condutometria, que nós temos ali. Também a gente vai citar brevemente. Tem os métodos interfaciais, que são métodos dinâmicos, onde você tem corrente elétrica, aí vem a voltametria, amperometria, eletrogravimetria. Então, veja que esses métodos eles são bastante amplos, né? Tem métodos que medem potencial, então, tem métodos que medem corrente, tem métodos que medem condutância, são vastos, né? Nós vamos estudar todos, a gente vai escolher um aqui que é potenciometria, porque precisaria uma disciplina específica só para métodos eletroanalíticos. Então, introdução à eletroquímica. A eletroanalítica compreende um grupo de métodos analíticos baseados nas propriedades elétricas das soluções. Quais são essas propriedades? Corrente, resistência, diferença de potencial. Em alguns casos, as propriedades elétricas são medidas em função do tempo. Então, vamos ver aqui dois tipos de condutores. Nós temos o condutor de eletricidade, que são condutores, o fio, né, metálico, que traz energia para a nossa casa, um metal qualquer, ele conduz eletricidade. Um fio, ele é um condutor eletrônico. Aqui nós temos aqui uma demonstração aqui de um fio, um determinado comprimento, uma área e os elétrons passando por essa área. O que é corrente? A variação da carga com o tempo. Carga em movimento, elétrons em movimento, em função da diferença de potencial, gera corrente elétrica. A corrente elétrica que chega das nossas casas. Você tem um condutor metálico, tem uma diferença de potencial, e ali você tem a corrente elétrica. Então, são condutores eletrônicos, metais, óxidos inorgânicos, e os iônicos. Os iônicos é o quê? Você pegar uma quantidade de água e dissolver sal, que é um eletrólito, você vai ter Na+, Cl-. Você coloca uma diferença de potencial, positivo e negativo, vai haver a condução de corrente. Ele só tem uma condução onde os ânions migrarão para o polo positivo e os cátions migrarão para o polo negativo. Mas você tem uma corrente, só que não mais de elétrons, de eletrólitos. Nós chamamos isso aqui de condutor iônico. Né? Os condutores eletrônicos e iônicos. Os condutores eletrônicos obedecem à lei de Ohm, ou seja, o potencial é igual a corrente vezes resistência. Sabe? Os condutores iônicos obedecem à lei de Ohm para pequenos valores de correntes. Então, há uma similaridade aqui. Aqui, a lei de Ohm nós estamos trazendo, que é uma relação entre potencial, corrente e resistência. Né? Essa lei é uma lei da eletricidade básica, bastante importante. Mas o que tem a ver isso conosco? Bom, a gente precisa saber esse conceito básico, né? Que o potencial, a diferença de potencial é a diferença que há, então, entre dois polos, um positivo e um negativo. E quanto maior essa diferença de potencial, maior a capacidade de movimentar os elétrons, gerar corrente ou prover aqui a mobilidade dos eletrólitos. E quanto maior a resistência do material também, menor a corrente. Tudo bem. Isso aqui é importante porque esses princípios básicos da eletricidade, que me parece que vocês têm a disciplina de física, devem ter dado contato. O que é importante para a gente aqui, as reações de dióxido, redução. Vamos relembrar lá as reações de óxido redução. Aqui tem, por exemplo, a prata reagindo com o cobre. A prata é um agente oxidante, ela recebe elétrons do cobre, passa para prata zero. E o cobre doa 2 elétrons para a prata. Então, nós temos oxidação do cobre. É uma reação de óxido-redução. Há uma transferência de elétrons de um átomo para o outro, aqui do cobre para a prata. A prata, por reduzir-se, passar a prata zero, é um agente oxidante. O cobre, por oxidar-se, é um agente redutor.
Essa reação pode ser feita em solução aquosa, nós misturamos lá cobre com prata. Aqui está um exemplo, você tem uma solução num becker de prata, mais nitrato de prata, por exemplo, você põe uma barra de cobre zero. O que vai acontecer com o tempo? A prata vai começar a se depositar sobre o cobre. Tem uma eletrodeposição. E aqui ficou um pouquinho azul a solução aquosa, porque o cobre 2, quando ele passa para a solução, ele fica hidratado, ele fica azul. Então, essa é uma reação onde você tem contato direto entre os reagentes, entre o cobre e a prata. Nós conseguiríamos fazer essa reação funcionar com os reagentes separados? Sim, nós temos esse sistema aqui que é uma célula eletroquímica. Veja, eu tenho 2 beckers agora. Em um becker eu ponho o eletrodo de cobre, que estava aqui, o cobre metálico, e uma solução de cobre 2+. E no outro becker eu coloco o eletrodo de prata com solução de prata+. A reação que vai acontecer é a mesma. O cobre vai doar elétrons para a prata. Só que aqui não é mais um contato direto entre a prata e o cobre. Nós colocamos um circuito aqui, colocamos um fio aqui, que é um condutor eletrônico. Então, os elétrons vão passar por essa resistência. Então, com isso, você consegue fazer com que os elétrons gerem uma corrente que pode acionar uma lâmpada, que pode aquecer aqui uma resistência. E aqui nós colocamos um voltímetro para medir o potencial elétrico. A gente coloca um voltímetro. O que a gente observa é que aparece esse número, 462 volts. E aqui, para fechar o circuito, você tem uma ponte salina de KCl, porque aqui o cobre, quando oxida, ele vai para a solução como cobre 2. Então, vai ficar muito positivo aqui, diminui o potencial. Então, a gente põe aqui o cloreto, que vai migrar aqui para a semicélula do cobre, e o potássio, que vai migrar para a semicélula da prata. Com isso, você tem um circuito, onde nós temos um circuito eletrônico, que é através do fio, e um circuito envolvendo também condução eletrolítica, que é a ponte salina. Então, aqui você tem uma célula eletroquímica. Veja, é uma reação química, só que nós fizemos o quê? Não permitimos o contato direto, colocamos separados. É uma reação de redução. Então, aqui nós temos um potencial que mede a tendência desses elétrons migrarem de um eletrodo para outro. Quanto maior esse potencial, maior a tendência dos elétrons saírem do cobre e chegarem até a prata. Definindo essa célula eletroquímica, a oxidorredução, vamos tentar chegar ao nosso objetivo. Estamos definindo aqui os conceitos básicos da eletroquímica para chegar na eletroanalítica. Então, eu vou ser bem sucinto e chegar diretamente aonde nós queremos chegar, para explicar o sentido da potenciometria. Eu achei que tivesse chegado mais algum aluno aqui, não. Então, vamos voltar aqui ao nosso slide, para mostrar para vocês aqui, que é bem interessante. Vamos buscar lá essa célula eletroquímica. Vocês estudaram um pouco química geral, vão estudar em físico-química, que é essa parte de eletroquímica. E vocês estudaram também o conceito de pH. O que é o pH? pH é menos log da concentração de H+. Vocês estudaram bastante. pH é menos log da concentração de H+. Acho que eu estou confundindo o som. pH é menos log da concentração de H+. Então, nós temos um meio neutro, onde a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, temos um meio alcalino, onde a concentração de OH- é maior que H+, e temos um meio ácido, onde a concentração de H+ é maior que o OH-. Então, está aqui o pH é menos log da concentração de H+. Por que nós apresentamos aqui uma célula eletroquímica, mostrando aqui 2 semicélulas separadas? Porque isso permite nós criarmos um método chamado potenciômetro, que vai estar medindo o potencial entre 2 semicélulas, para medir o pH. Como é que funciona isso? Você tem
um eletrodo aqui de colomelano. Veja, essa semicélula que está aqui nesse becker, você tem um eletrodo, você tem uma solução, correto? Ele está aqui na forma de um eletrodo, está vendo? Aqui você tem uma forma aqui cilíndrica. Agora você deve imaginar o seguinte, que isso não deixa de ser um becker. Aqui dentro você tem um metal, em vez do cobre você tem um mercúrio, colete de mercúrio, está aqui, uma solução de HCl. Então, esse sistema aqui a gente chama aqui de uma semicélula, como essa semicélula que está aqui, que eu mostrei para vocês. Só que aqui é cobre, uma solução de cobre mais 2. Aqui é um outro metal, que é o mercúrio, numa solução aqui de mercúrio com cloreto mercuroso, aqui, dessa solução. Okay? E aqui você tem também um eletrodo, esse eletrodo aqui é um eletrodo de vidro. Esse eletrodo de vidro também é outra semicélula, ele é formado aqui por um fio de prata, como aqui também é formado por um eletrodo de prata, com cloreto de prata e uma solução aqui dentro você tem um cilindro, aqui você tem um bulbo, né, uma parte esférica, que tem uma solução de ácido clorídrico de concentração constante, 0 molar, tem que 0 molar, né, da solução de ácido clorídrico aqui dentro desse bulbo. Ele se conecta por um fio. Então, ele também é uma semicélula. Aqui também é uma semicélula. Então, esse aqui é um eletrodo de vidro. Ele tem esse bulbo aqui, esse bulbo é formado por uma membrana de vidro. Essa membrana de vidro é uma membrana de vidro especial. Por que ela é uma membrana de vidro especial? Ela é uma membrana de vidro especial porque ela é seletiva aos prótons H+. Se você tiver mais prótons na solução, por exemplo, sódio, ferro 3, alumínio 3, cálcio, essa membrana aqui, ela não vai responder à concentração desses metais. Então, é uma membrana especial de vidro, um tipo de vidro, e apenas o H+ consegue interagir nessa superfície da membrana. Então, veja bem, à medida que você coloca o teu eletrodo, esse eletrodo de calomelano é um eletrodo fechado, ele não tem bulbo, ele não interage praticamente aqui, ele não responde analiticamente a nada, ele simplesmente vai fazer o papel de uma semicélula. Esse aqui é o eletrodo indicador, é o eletrodo que responde especificamente ao H+. E aqui eu tenho uma solução que tem H+. Né? Então, veja bem, aqui, nessa representação da semicélula, eu tenho esse eletrodo aqui de calomelano, essa parte aqui toda, ó, em cinza, tá vendo? Aí você tem duas barrinhas aqui que mostram H+. Esse H+, é o H+ da solução aquosa, que eu quero medir, pode ser água, pode ser o vinagre. E esse vidro aqui já é membrana de vidro, então, daqui para cá, essa parte verde aqui, mais clara, representa o eletrodo de vidro. Então, você tem aqui a prata com cloreto de prata, com uma solução 0,1 molar de HCl, a membrana de vidro. É isso aqui que nós estamos mostrando. E a solução de pH desconhecido é essa aqui, que pode ser uma água de torneira, pode ser um refrigerante. Então, na verdade, você tem um eletrodo de referência, a função dele simplesmente você precisa de duas semicélulas, formar uma das semicélulas, e o outro eletrodo, né, que tem essa membrana de vidro. Então, o que vai acontecer? À medida que a concentração de H+ aumenta aqui na solução aquosa, ele vai entrar em contato com essa membrana aqui. Então, vai aumentar a concentração de H+ aqui na membrana de vidro. Tá? Se a membrana de vidro ela fica mais positiva do lado externo, ela consegue eletrostaticamente gerar um potencial elétrico diferente. Tá? O H+ na solução interna é constante. Então, você vai ter uma superfície interna com cargas positivas, H+, e tem uma superfície externa com cargas positivas. Então, você tem duas interfaces aqui. Você tem uma interface do vidro, que é a membrana especial, você tem uma concentração de H+ constante interna e outra H+ que varia externamente. Aqui você vai desenvolver um potencial nessa interface, E1 e E2.
essa diferença de potencial aqui, você não tem corrente. A diferença de potencial é o seguinte, você tem muita carga positiva aqui, então você vai ter um potencial maior. Se tem pouca carga positiva aqui, o potencial modifica isso, porque você vai ter mais carga positiva aqui. Então, variando a concentração de H+ na solução, eu vou variar o meu potencial E1. Então, a variação de potencial entre a superfície interna, do eletrodo indicador, e a superfície externa, essa diferença de potencial, que a gente pode associar com esse voltímetro aqui, a diferença de potencial entre duas semicélulas, podemos fazer uma associação com isso, só que aqui é na interface do eletrodo indicador. Essa variação do potencial eu vou associar com a concentração de H+. Variou a concentração de H+ ou pH, vai variar o potencial E1. E aí eu consigo acoplar aqui um equipamento, um voltímetro, que eu chamo de potenciômetro, que vai medir essa diferença de potencial entre a superfície interna e a superfície externa. Como a membrana ela é sensível só, responde, ela é seletiva só H+, eu consigo, então, calibrar. Eu consigo fazer uma associação entre a diferença do potencial do eletrodo de vidro com a concentração de H+. Está aqui um medidor de pH, um pHmetro. Você tem aqui um equipamento onde você tem os dois eletrodos. O eletrodo indicador de vidro, eletrodo indicador de vidro. Tem o eletrodo indicador de vidro, aqui. Então, aqui o eletrodo de calomelano, eletrodo de referência, aqui o eletrodo indicador, e aqui a solução que você quer determinar o pH. E para que serve esse potenciômetro? A função dele é um voltímetro, ele vai medir o potencial entre o eletrodo de calomelano, que é constante, e a diferença de potencial gerada aqui nessa interface do eletrodo de vidro. Eu acho que todo mundo já viu o pH-metro. O pH-metro ele tem, então, eu vou tentar aqui dar mais um passo. Esses dois eletrodos, eles podem ser combinados e fica esse aqui, eletrodo de vidro combinado. Esse eletrodo aqui, na verdade, são esses dois eletrodos aqui. Eles estão aqui de forma concêntrica, mas são os dois eletrodos. Então, você tem um eletrodo de referência externa, aqui de prata, cloreto de prata. Aqui, em vez de ser calomelano, ele está fazendo um de prata, cloreto de prata externo, e está fazendo o eletrodo indicador, que é o eletrodo que responde, aqui é o eletrodo de vidro com um bulbo aqui, tem um bulbo. Então, essa membrana é a membrana do eletrodo de vidro, e você tem um eletrodo de referência aqui dentro, que ele tem um potencial constante. Então, você tem um eletrodo de vidro combinado. Então, eles são separados aqui. É o eletrodo que você vê quando você vai medir o pH, você só tem um eletrodo. Você tem que entender que aqui você tem um eletrodo de referência, um eletrodo indicador. Esse eletrodo indicador ele tem um bulbo, esse bulbo, então, é que vai responder a concentração de H+. Quando você olhar esse eletrodo de vidro, você tem que entender que são dois eletrodos, e quando você usar esses dois eletrodos, você tem que fazer uma conexão também com essas duas semicélulas. Veja que aqui nós não vamos medir corrente, nós não vamos permitir a passagem de corrente aqui, que você está medindo só o potencial em função da concentração de H+. Então, isso aqui é um método estático, um método de interface. Você está medindo o potencial nessa interface. Não há corrente elétrica aqui. Então, você coloca o bulbo numa solução para medir o pH, ele vai gerar uma diferença de potencial, mas não existe corrente, não estamos transferindo corrente aqui, isso é um método estático, a gente só vai medir a diferença de potencial, não vai permitir a corrente elétrica, até porque esse H+ da solução, ele não passa através dessa membrana aqui, não existe aqui, ele fica só de um lado da membrana e o outro do outro lado da membrana. Então, eu coloquei aqui vários modelos de pH-metros que você vai encontrar por aí, Vários modelos de pH-metro que você encontra no mercado. O que é importante para a gente entender? Os conceitos. Quando a gente olha um eletrodo desse, eu tenho que entender que é um método eletroquímico, que eu estou medindo potencial entre o eletrodo de bulbo, que é o eletrodo
indicador, o bulbo de vidro, que está aqui no eletrodo indicador de vidro. Ele que é o que responde, ele que gera o sinal analítico, que é medido pelo potenciômetro, que mede o potencial, né, entre a solução interna e externa. Você tem um eletrodo de referência, que aí você tem que ter as duas semicélulas para você conseguir medir, né? Como eu mostrei aqui, ó, você não pode ter só uma semicélula, tem que ter duas semicélulas. Uma semicélula não vai acontecer nada, esse simplesmente vai formar o par para formar o circuito. Quais tipos de eletrodo que nós temos aqui? Eletrodo de bolso, né? Vários tipos de eletrodos aqui. E todos esses eletrodos são o quê? É esse princípio aqui, o método potenciométrico, que é um método eletroquímico estático, mede a diferença de potencial gerado na interface do bulbo. Por isso esse bulbo aqui também é importante, porque esse bulbo ele não pode ficar chocando contra a parede do Becker, ele não pode ser arranhado, ele não pode ficar seco, porque ele é, assim, entre aspas, a alma do método eletroquímico, ele que tem essa capacidade de responder unicamente H+. E assim a gente consegue ler o H+. Obviamente vai precisar calibrar esse equipamento. Na última aula, que é o módulo 4, a gente vai falar de calibração, de modo que você associe o potencial que eu estou lendo aqui com o pH. Aqui, por exemplo, estou mostrando pH 7. Na verdade, isso aqui lê milivolts, mas a gente calibra como pH, e a gente tem uma solução padrão para calibrar esse pH. Ok? Alguma pergunta até agora? Pode perguntar. Vamos lá. Por enquanto, não, professor. Na verdade, não é simples, né, a gente entender a eletroquímica, ela envolve muito conceito. Então, eu procurei resumir, porque o que é importante, a gente olhar, quando a gente vai fazer uma medida de pH, eu entender o que eu estou fazendo. Estou medindo o quê? O que é esse bulbo aqui? Quais os cuidados que eu tenho que ter com o bulbo também? Deixar sempre uma solução, não deixá-lo secar, você tem que... Aqui você tem um local onde você mantém também cassete saturado, para você manter também o teu sistema funcional. Aqui você tem que deixar também numa solução aquosa, não deixar secar. Aqui tem um potencial de junção líquida, que é uma membrana porosa. Essa membrana porosa aqui, ela faz a conexão entre a solução interna e a solução externa. Então, quando você for medir qualquer solução aquosa, é importante que essa pequena junção líquida, essa pequena porosidade esteja em contato com a solução. Isso vai permitir que haja uma conexão elétrica entre as duas semicélulas. Faz uma espécie de ponte salina aqui. Deixa eu olhar aqui. Bom, aqui nós temos outro método, vou colocar aqui simplesmente para você entender que os métodos eletroquímicos não medem só potencial elétrico. Aqui nós temos os métodos condutométricos, o princípio geral. O método condutométrico é baseado na medida da resistência à passagem de corrente em soluções. Então, aqui eu tenho um sisteminha, que é um condutivímetro. Aqui ele pode parecer um eletrodo de vidro, só que não tem nada a ver com um eletrodo de vidro. Não é um método mais potenciométrico, ele não mede potencial. Você não tem mais bulbo, você não tem mais membrana seletiva de vidro. O que nós temos aqui, nesse eletrodo, duas placas de platinizadas, aqui paralelas. Então, são dois pequenos aqui, são retangulares, duas pequenas placas de platina retangulares com uma certa distância. Então, o que ele vai fazer? Ele vai medir, ele tem um circuito associado, então ele vai medir a resistência entre essas duas placas aqui. Então, já no mede potencial, ele vai medir resistência à passagem de corrente. Então, o que ele vai medir? Você tem aqui uma solução com eletrólitos. Então, se você tiver água pura, ela tem uma resistência muito grande. Então,
ela praticamente não conduz corrente. À medida que você vai colocando sal, Na+, Cl-, você vai ter condução eletrolítica. Então, a resistência vai abaixar e a condutividade vai aumentar. Então, esse sistema aqui, ele responde ao quê? Você quer saber se uma água tem muito sal, muito eletrólito, por exemplo, se pegar uma água do sal, uma água salobra, uma água do mar, tem muitos eletrólitos, então a resistência é baixa, a condutividade é alta. Você pega uma água destilada, comparada com a água de torneira, é muito baixa a condutividade da água destilada. Você pegar uma água ultra pura, praticamente não conduz a eletricidade, é muito baixa a condutividade. Então, ele não é um método que não tem nada a ver mais com pH, é um método condutométrico. Então, é uma medida da concentração de eletrólitos que tem numa solução. Isso é importante? Embora ele não seja um método seletivo, ele não seja um método específico para um cátion, para um ânion, ele é importante. Por exemplo, nesses laboratórios de química, você tem esses deionizadores. O que é? Você tem água destilada é o quê? Você tem a água de torneira, água comum, para um processo de destilação, aquecimento, depois de refrigeração, você consegue separar a água destilada daquela água matriz, a água inicial. Isso faz com que a água destilada tenha muito menos cátions, ânions, matéria orgânica. Você faz uma purificação, né, por destilação, né, água destilada. Mas ainda tem muitos cátions e ânions que são arrastados na destilação. Você pode purificar mais essa água ainda? Pode. Você pode passar por um trocador catiônico e aniônico, que são colunas que a gente tem em laboratórios também. Você pega a água destilada, passa por um trocador catiônico e aniônico, e esses cátions e ânions eles vão ficando retidos nessa coluna, né? E você tem uma água ultra pura. Né? Esse condutivímetro aqui, esse método condutométrico, ele já vem conectado a essas colunas trocadoras catiônicas. Ele fica verde quando a água está saindo com baixa quantidade de eletrólitos, significa que o processo de destilação intraquiônica é bom, então fica verde. À medida que a coluna trocadora catiônica e aniônica ela vai ficando saturada, porque já passou muita água, então você tem muito cátions e ânions, os cátions e ânions vão passando. Isso vai aumentar a resistência, vai diminuir a resistência, vai aumentar a condutividade, aí a lâmpadazinha passa de verde para vermelho. Então, você está medindo ali uma capacidade geral da solução, que é a condutividade dessa solução, que é a condutância, e a condutividade é uma grandeza específica. E isso vai te ajudar a controlar o sistema. Então, isso pode ser usado, embora não seja um método específico, você pode usar isso para controlar o processo. O exemplo foi isso que eu dei agora, de água destilada e água ultra pura, usando colunas de troca catiônica e iônica, que pode ser usado em laboratório de química, pode ser feito, usado em indústrias, por exemplo, água que tem uma dureza muito grande, muito cálcio, muito magnésio, e é preciso retirar esse cálcio e magnésio, você também pode usar esse sistema para você avaliar a eficácia do processo. Então, aqui a gente está falando, então, nós falamos de dois métodos eletroquímicos, um que vai medir potencial, que é o pH-metro, e outro que vai medir a condutância ou condutividade. Então, voltando lá no início, nós temos, né, aqui um método interfacial, corrente zero, que é o método potenciométrico, né? E nós temos um método não interfacial, que é a condutimetria, que mede a condutância. A condutância é o inverso da resistência. Quanto maior a resistência, menor a condutância e vice-versa. Então, são dois métodos, um que mede potencial, está em corrente, né? E aqui outro método não interfacial, que você está medindo resistência. Né? Não comentamos outros que são métodos que têm corrente, que são a amperometria, a voltametria. Né? Não é esse o objetivo de tratar só métodos eletroquímicos. Então, são métodos que a gente encontra no laboratório. Né? Tanto o método
O pH, que você encontra em todo o laboratório, o condutímetro também, são equipamentos portáteis, né? A gente viu que o condutímetro tem uma aparência muito similar a essa também. Agora, você deve olhar o pH e falar, poxa, isso aqui é um princípio de funcionamento totalmente diferente do condutivímetro. O condutivímetro é muito mais simples comparado com a alta seletividade de um método, um pHmetro, né, um medidor de pH. Ele é muito mais sofisticado, muito específico para H+. Aqui é um método geral, mais simples, mas ambos têm a sua importância. Aqui eu passei mais alguns dados também, né, para você aqui, alguns tipos que são as grandezas que eu estou falando, né, que é a lei de Ohm, aí a gente mostrou que a lei de Ohm é potencial, é corrente vezes resistência, ou corrente é potencial sobre resistência. Aí o que é resistência, o que é condutância, simplesmente algumas definições. Condutância é o inverso da resistência. E aqui nós passamos para outro método, agora cromatográfico, método de separação, que já não é um método de quantificação que eu havia citado para vocês, que é um método extremamente poderoso, os métodos cromatográficos. Então, eles são usados aonde? Na agricultura, pecuária, veterinária, para alimentos em geral, cosmético, higiene, fármacos, hospitais, meio ambiente, águas, postos de combustíveis, embalagens, diferentes tipos de materiais, quer dizer, são métodos aí universais. Aqui eu pus, por exemplo, um cromatograma, formado por esses picos aqui, que você tem o tempo de retenção e aqui a intensidade do analito. Essa intensidade é dada por algum detector que é acoplado ao método de separação aqui de pesticidas. Então, veja como é que ele é interessante. Ele analisa N pesticidas numa corrida cromatográfica, ele analisou 11 pesticidas. Então, ele é um método muito bom de separação, tanto para orgânicos como para ânions, ele consegue separar também vários compostos, né? A cromatografia é usada especialmente aqui, são para matrizes complexas e com grupos químicos que possuem uma similaridade física e química muito próximas, né? Então, você veja que esses grupos aqui, onde nós temos aqui vários pesticidas, esses pesticidas, então, eles são estruturalmente muito próximos, têm propriedades físicas e químicas semelhantes, e você consegue separar esses compostos, né? Eles têm diferentes tempos de retenção na coluna cromatográfica. Então, para que é usado um método cromatográfico? Para matrizes complexas, de tal modo que você possa separar nessas matrizes complexas compostos químicos que têm uma grande similaridade física e química. Então, ele é um método de separação. E à medida que você separa, então, você vai quantificar. A gente usava isso lá em analítica clássica, né? Você separava por precipitação e depois você fazia uma identificação. Aqui a gente vai separar, não por precipitação, mas a gente vai separar e depois cada composto vai ser detectado por um dos métodos que a gente citou anteriormente. A gente pode usar algum dos métodos anteriormente para você detectar isso, um método, por exemplo, de absorção, né? Um UV-Vis. Mas qual que é o princípio da cromatografia? Então, aqui a definição. A cromatografia é um processo através do qual moléculas presentes em misturas complexas, como eu disse, podem ser separadas com base nas suas solubilidades em diferentes solventes e em suas mobilidades em diferentes substratos. Então, nós temos aqui o princípio básico, a separação de misturas por interação diferencial dos seus componentes entre uma fase estacionária. Então, você tem uma fase estacionária, que é essa que está aqui em cor, aqui cinza, uma fase estacionária, é uma coluna. Eu estou falando coluna, mas ela também pode ser feita em papel, mas aqui eu estou passando o princípio geral. Então, aqui você tem uma fase estacionária e uma fase móvel.
Essa fase móvel pode ser líquida, a gente fala como cromatografia líquida, ou pode ser gasosa, a gente fala de cromatografia gasosa. Mas você tem sempre uma fase estacionária e uma fase móvel. E aqui você introduz a amostra, são compostos estruturalmente semelhantes, e à medida que ele vai percorrendo, eluindo essa coluna, o que acontece? Você vai separando. Né? Essas que estão em vermelho, elas estão indo mais rápido. Por quê? Porque elas interagem menos com a fase estacionária. Aí existem vários diferentes mecanismos de interação entre o analito e a fase estacionária. Então, existem vários tipos de interação. E composição da fase estacionária também modifica bastante, composição da fase móvel modifica. Então, você tem aqui uma separação, porque tem diferentes coeficientes de distribuição do analito entre a fase estacionária e a fase móvel. Se interage mais com a fase estacionária, ele vai ficando retido na coluna. Se interage menos, ele sai mais rápido. Né? Então, vamos olhar aqui, ó, nesse dispositivo aqui. Veja, eu tenho uma coluna aqui, que é uma coluna de separação, uma coluna cromatográfica, com fase estacionária e fase móvel, como eu mostrei aqui. E aqui você injeta a amostra e vai separando, né? Você vai mostrando aqui os compostos separando. E no final da coluna aqui, o que acontece? Esse grupo aqui, por exemplo, de azul, aqui, vamos pôr o azul, saiu o vermelho, aí vai ficar o azul aqui, que ficou atrás do vermelho. À medida que vai percorrendo a fase móvel, depois de separado, ele vai chegar no detector. Esse detector aqui, então, ele vai medir a concentração da sua espécie, que gera esse pico gaussiano aqui, tá vendo? Quanto maior a concentração do analito, maior o pico. Aqui pode ser o UV-Vis, por exemplo. Você pode ter aqui um sistema UV-Vis. Se esse composto absorve no ultravioleta no visível, você detecta por UV-Vis, como foi lá na lei de Beer. Então, você pode pôr um método condutométrico aqui também, se ele responder. Então, você pode ter diferentes tipos de detectores. Então, aqui você tem um método de separação e você acopla um método analítico de detecção. Então, você tem, por exemplo, o HPLC, que é uma sigla que, traduzindo, significa cromatografia de alta pressão. Aí são esses métodos instrumentais que a gente tem, né? HPLC, aí tem detector de fluorescência, detector UV-Vis, diferentes tipos de detectores de massa que você pode ter, FIT. Aí existe uma variedade muito grande de detectores, cada um com suas vantagens e desvantagens. O detector de massa, ele é muito sofisticado, é universal, consegue realmente, além de detectar, ele ainda consegue identificar o composto. Você tem detectores de fluorescência muito sensível, mas essa é quando as moléculas fluorescem, que é excitação e emissão, né, eletromagnética de uma molécula. Então, os detectores são múltiplos, dependendo do tipo de molécula que você quer analisar. Isso aí em geral. Então, a classificação da cromatografia, ela pode ser em coluna, foi o exemplo que eu dei, que é mais comum. Você tem aí o CG, você tem o HPLC, que a gente encontra no laboratório, muito comum, mas ela pode ser planar também, com um pedaço de papel, você consegue fazer uma cromatografia, porque você tem ali um papel ou um vidro com superfície de sílica por cima, você consegue ter uma fase estacionária, e depois você põe um solvente, e ali vai percorrendo por capilaridade, aquele solvente vai percorrendo e separando os compostos. Então, nós podemos ter ela planar, pode ela ter a forma de coluna. Se a fase móvel é gasosa, cromatografia gasosa. Se é líquida, cromatografia líquida de alta eficiência. Então, a cromatografia, se a fase móvel é líquida, cromatografia líquida. Se é gasosa, cromatografia gasosa. Basicamente isso. Aqui a cromatografia gasosa. Aqui é mais uma classificação que eu não vou entrar nela. O que é importante que a gente entender, que eu falo, então, muito comum se encontrar CG ou HPLC. Então, CG, cromatografia gasosa. HPLC, cromatografia líquida de alta pressão. Então, são colunas com
tamanho de partículas muito pequeno, você precisa de uma bomba de alta pressão para passar a fase móvel através dela. Por isso que eu chamo de cromatografia líquida de alta pressão, ou CLAI, ou HPLC. Então, nós temos aqui, por exemplo, o departamento de química, HPLC com fluorescência, HPLC com UV-Vis. Nós temos CG com FID, que é um método para você detectar mais compostos orgânicos. Nós temos CG com MS, que é detector de massa. Então, você tem aí são os métodos hifenados. Então, quando você fala, tem um HPLC com fluorescência, eu estou falando do método de separação com um método de detecção. Quais misturas podem ser separadas por CG? Para uma substância qualquer, pode ser arrastada por um fluxo de gás, ela deve se dissolver, pelo menos parcialmente, nesse gás. Então, ela deve ter uma volatilidade, na verdade, nesse gás. Então, eu uso CG para moléculas de peso molecular menor, que são voláteis, porque a fase móvel é um gás, né? Então, que sejam voláteis ou semivoláteis, né? De um modo geral, CG é aplicado para a separação e análise de misturas cujo constituinte tem um ponto de ebulição de 300 graus Celsius e sejam termicamente estáveis, ou seja, tem que ter uma volatilidade, e se nós aquecermos a coluna para favorecer a volatilidade, ela também não pode sofrer degradação térmica. Então, isso restringe a aplicação da cromatografia gasosa, mas é um método extremamente utilizado. Então, eu vou mostrar uma estrutura geral de um equipamento aqui de um cromatógrafo a gás. Então, você precisa o quê? A alma do equipamento, o que é? Aqui é a coluna, essa é uma coluna cromatográfica aqui espiralada. A cromatografia a gás, as colunas são bastante longas, elas são bem finas, ela tem a fase estacionária e você tem que passar um gás, né? Então, tem aqui um gás. Esse gás vai passar por ela, pode ser nitrogênio, pode ser hélio, aí vai depender da técnica que se utiliza. Então, você tem um gás de arraste, vai passar esse gás. Você tem um injetor, onde com a seringa você vai injetar a tua amostra, que tem o pesticida, que tem o fármaco, sei lá, um composto, que seja volátil. Então, ele é arrastado. Então, ele entra aqui, o gás vai arrastando ele e o analito vai interagindo com a fase estacionária. O que interage mais com a fase estacionária vai demorar mais para sair, o que interage menos sai mais fácil, mas ele vai se separando ao longo desse processo, como eu disse. Então, ele chega o quê? No detector. O primeiro grupo chega no detector, né, que sai mais rápido, ele aparece aqui, ó. Aqui é o tempo aliás, vai aparecer o tempo de retenção, né? O que demora mais vai ter um tempo de retenção maior, vai aparecer mais aqui, né? E você tem os compostos que interagem menos com a fase estacionária, aqui os compostos que interagem mais com a fase estacionária. Esse sinal que você vê aqui, esses picos, é o sinal do detector, que pode ser um UV-Vis, pode ser uma fluorescência. Então, quanto maior a concentração do analito, maior o pico. Então, o sinal é proporcional à área. Se o pico é muito alto, significa que tem muito analito aqui. Com isso, você gera um método quantitativo, né? Então, você tem também que calibrar, você vai colocar um padrão e vai associar a área do analito, a área do pico, com a concentração do analito. Aqui tem um exemplo aqui de colunas aqui, ó. São colunas aqui espiraladas, que fica dentro, pode ter um forro isso aqui, para ter aquecimento, e aqui você, então, tem que ser um composto volátil, se usar aquecimento, ele tem que ser termicamente resistente. É um método poderoso, isso aqui precisa determinar agrotóxicos, por exemplo, que são voláteis, né? São métodos bastante sofisticados. Aqui eu coloquei, deixa eu ver se eu coloquei aqui mais para frente, acho que aqui... Os detectores, dispositivos que geram um sinal elétrico proporcional à quantidade eluída de um analito. Então, tem aqui detectores. Esse é o processo de eluição, ou seja, o transporte do seu analito pela fase, que vai ser arrastado pela fase móvel, né, em contato com a fase estacionária. Então, você faz o processo de eluição, ele elui, né, ele é detectado. Esses detectores, então, eles... 60 detectores já usados em CG, 15 equipamentos cromatográficos comerciais, 4 respondem para a maioria das percepções. Por exemplo, tem aqui
detector de condutividade térmica, detector de captura de elétrons por organoclorados, detector por ionização em chama, esse aqui para compostos, por exemplo, com a base de carbono, e espectrógrafo de massa são mais universais. Além de quantificar, eles identificam. Então, veja bem, você pode ter CG, né, com condutividade térmica, CG com captura de elétrons, CG com FIT, CG com massa. São várias combinações possíveis, com performances diferentes e com preços também diferentes, né? Um que usa massa como detector é o mais caro de todos, né? Pode chegar em 500, 600, 700 mil, alguma coisa assim. E nós temos aqui, então, como aqui para você, o CLAI, cromatografia de alta eficiência, ou em inglês, né? High Performance Pressure Liquid Chromatography. Então, aqui você tem usado em inglês e em português, né? Então, tem aqui uma pequena história desse método, né? Vantagens: velocidade, alta resolução, alta precisão e exatidão, alta sensibilidade, sistemas automáticos. Então, o HPLC ele vai medir o quê? Compostos que você não consegue medir para o CG, ele vai medir para o HPLC. Então, não precisa ser volátil, porque você está usando o líquido, então você tem cromatografia que você pode determinar compostos com alto peso molecular, como também compostos com baixo peso molecular. Então, ele é um método também bastante completo, e você pode aqui determinar uma quantidade muito grande de compostos estruturalmente similares em amostras complexas. Então, lógico que você não vai injetar a amostra aqui, você vai analisar uma amostra, você vai ter que fazer todo um tratamento, né, de extração para você injetar, de cleanar, porque você vai purificar a amostra também, ele não faz milagre. Mas, por exemplo, você pode separar ácidos graxos com um carbono de diferença. Se um ácido graxo, sei lá, tem 10 carbonos, ou tem 11, 12 carbonos, você consegue separar isómeros espaciais. Então, ele é bastante seletivo, né? Aqui já tem um instrumento de HPLC. O que ele muda em relação ao CG? Ele já não tem um gás, ele tem uma fase móvel que é um líquido, pode ser acetonitrilo. Então, você tem a fase móvel, está aqui, os frascos com fase móvel. Pode ser um tampão, pode ser acetonitrilo, pode ser álcool, pode ser água, pode ser uma mistura álcool-água. Aí tem vários tipos de solvente, dependendo da polaridade, né? Então, você pode ter fase móveis também de polares. Se você vai trabalhar com moléculas mais polares, você pode ter fase móveis extremamente apolares. Tudo vai depender da polaridade da molécula, do tipo de amostra. Por isso que tem que ter um estudo prévio, tem que ter um método. Então estão aqui as bombas, né? Você tem uma bomba, então, que succiona a parte móvel, você tem uma bomba que vai succionar a parte móvel e vai levar essa fase móvel para a coluna. Então, tem uma coluna cromatográfica líquida, ela tem uns 15, 20, 30 centímetros, né? Ela não é espiralada como a coluna da ACG. Então, ela fica dentro do equipamento, você tem um injetor também do equipamento, você injeta aqui com a seringa a tua amostra, aí ela vai passar pela coluna, vai sofrer o processo de separação. Aqui você pode ter fase normal e fase reversa. Então, depende da polaridade da fase estacionária. Se é, por exemplo, uma fase mais polar e a amostra e a fase líquida é apolar, é fase normal. Se for o contrário, é fase reversa. Então, se você analisar compostos mais apolares, aí você usa uma fase reversa, usa uma coluna C18. Então, isso tudo vai depender da polaridade do composto, da amostra. Por isso que você tem que ou usar métodos padronizados que já foram estudados, ou você desenvolver técnica. Aí tem o detector, que são de vários tipos, e o dispositivo de saída, né? Então, esse aqui é um método de detecção, aqui é um método de separação, né? Então, detectores, nós temos aqui dois tipos básicos de detectores, aqui, o universal e o seletivo. Detectores universais respondem a todo tipo de composto, então pode ser índice de refração, constante elétrica, ou detectores
mais seletivos, como o VVIS, fluorescência, né? Que são mais específicos, são mais seletivos para alguns tipos de moléculas. Nós temos aqui no Instituto, por exemplo, o HPLC com VVIS e com fluorescência. Nem toda molécula fluoresce, mas quando fluoresce, a gente usa esse, que ele é muito sensível. O VVIS também é bem interessante, porque ele responde bem a característica de moléculas que absorvem o VVIS. O índice de refração é mais universal, porque qualquer composto que passou que passa por esse detector, ele vai mudar o índice de refração da luz, de certa maneira, e dar algum sinal. São equipamentos também mais simples, mas tem sua utilidade. Ok. Pessoal, então, o objetivo aqui foi o quê? Foi nós trabalharmos com esses dois métodos aqui, analíticos, um método eletroquímico e um método de separação. Então, com isso, a gente complementa vários métodos, né? A gente começou com um método na unidade 1 e 2, métodos espectroanalíticos de absorção molecular, na unidade 1, na unidade 2, de absorção atômica e de emissão atômica. Na unidade 3, nós estudamos o método eletroquímico, dois tipos, um de interface potenciométrica, outro de não interface, que é condutométrico, que tem princípios totalmente diferentes. Então, nós estudamos ali o pH-metro. Então, quando nós olharmos um pH-metro condutivímetro, apesar dos eletrodos serem muito semelhantes, são princípios absolutamente diferentes. E falamos sobre os cromatógrafos, que são métodos de separação. E, quando acoplado a detectores, eles formam métodos poderosos, porque você une o método de separação com o método de detecção. Aí nós temos dois grandes tipos: o cromatógrafo a gás, que é para moléculas voláteis, termicamente estáveis, e o cromatógrafo líquido, que aí ele consegue ter uma faixa de análise para moléculas de alto peso moleculares, não precisam ser voláteis. Então, também não precisa aumentar a temperatura, você pode fazer a uma temperatura ambiente, que não degrada a molécula. Bom, aí existe uma série de especificidades. E, obviamente, existe um leque muito grande no mercado. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos comprando um UHPLC, que é um Ultra HPLC, a coluna ela é menor, ela é mais empacotada, e isso faz com que o tempo de amostragem seja menor, tem uma eficiência, uma resolução menor, e nós temos um detector de massa. O detector de massa, não vou mostrar nessa disciplina, mas ele é um método que usa razão massa-carga. É muito poderoso esse método, que além de quantificar, ele mede a concentração, ele também identifica, ele fragmenta a molécula e identifica. Então, é o HPLC com massa. O preço dele hoje, que nós compramos, R$1.700.000, é o preço do equipamento desse. Você vai comprar um pH-metro de bolso, você vai pagar talvez, não sei, hoje R$100, 60, R$70. Então, veja a variação de preços dos métodos instrumentais. Qual é a vantagem desse equipamento que a gente está comprando, de UHPLC massa-massa? Ele é um método hipersensível e é muito fidedigno, porque como ele te dá também a capacidade de identificar com alta precisão, porque ele gera fragmentos e tem uma biblioteca associada, ele é um método muito usado para análise forense, para você analisar traços em análises complexas, com alta confiabilidade. São métodos poderosíssimos. E por isso que a análise instrumental é tão importante. Agora, um equipamento desse, de 1.700.000, obviamente, a gente comprou da Shimadzu, ele é altamente complexo, tem uma interface de computador, então é um método que o analista ele tem que ser muito bem qualificado, ao longo de meses, tem que ter experiência, então você não chega no amanhã e vai usar um HPLC massa, porque o preço dele é extremamente caro, a manutenção é cara, mas, por sua vez, também te dá resultados muito bons.
para nós aqui na pesquisa, mestrado, doutorado, também nos permite dar um salto muito grande. Ele também está aberto para todo o Estado para utilizar, né? É um equipamento multiusuário, e é um marco aqui no Maranhão, um equipamento que vai nos permitir fazer pesquisas, né, de alto nível. Pode falar, Lindalva. Opa, professor, eu gostei muito da sua aula, mais ainda dessa explicação do senhor. Quais são os equipamentos que a gente pode estar fazendo análise? Como seria o procedimento para a gente estar fazendo análise, por exemplo, no HPLC ou no VVIS? O São Luís tem MEV também? Tem DRX? Não tem, está sendo pedido agora no projeto FINEP. Nós já estamos há algum ano pedindo esse MEV. Vai ser submetido um projeto MEV agora para pedir esse equipamento. Está uns 4 milhões de reais, né, o MEV. Nós temos difração de raio-x, nós temos métodos térmicos, nós temos infravermelho. O senhor tem HPLC também? Nós temos HPLC com fluorescência, com DAT, que é o VVIS, temos CG com FIT, CG com massa, e agora a gente está conseguindo HPLC com massa. Então, é só entrar em contato conosco aqui, e a gente consegue verificar, né? Tem equipamentos que você consegue, já estão disponíveis para prestação de serviço, como difração de raio-x, métodos térmicos, né? E tem outros, como os cromatógrafos, que a gente está dedicado mais à pesquisa, mas a gente vai dar um passo agora com esse equipamento aí, o HPLC Massa. Como é um projeto da FINEP multiusuário, a gente tem um compromisso de disponibilizar para a comunidade. Então, a gente deve receber lá, a gente vai receber lá para junho, julho, ter treinamento, e depois a gente vai disponibilizar um link no próprio sistema, uma página, onde a gente vai abrir para a comunidade externa, para pesquisa, né, para pesquisadores, indústria, prestação de serviço de uma maneira geral. Legal. Professor, o senhor indicaria uma amostra orgânica para ela ser analisada no VVIS pelo método KPR em pastilha? Ou o senhor acha que não é muito indicado? Qual seria o método para fazer? KBR é um método que você usa, a pastilha de KBR, aí é um método que você vai utilizar o infravermelho. E você faz essa amostra, você mistura com o KBR, porque o KBR ele é transparente ao infravermelho. Deixa eu só aqui, um instantinho.